Marcelo, seria um bom momento para a gente mudar aqui do QGIS, né? Para a gente mostrar as camadas, para você organizar a questão das perguntas, né? Você quer? Pessoal, nós vamos agora passar aqui para o QGIS, que é onde nós vamos conseguir ver essas camadas que foram apresentadas ali e entender melhor por que cada coisa foi feita, como foi feita, tirar dúvidas e discutir sobre essas questões. A cadeira de vocês tem uma fichinha onde vocês podem escrever nela uma pergunta, né, ou pedir a fala. Nós vamos chamar para que vocês façam a pergunta aqui, só para a gente deixar registrado a pergunta, porque nós vamos chamar na ordem, até a gente finalizar o tempo que a gente tem disponível aqui. E tentar que todos falem, que a gente, dentro do possível, discuta sobre tudo que for falado aqui, mas se caso ficar alguma pergunta que a gente não der tempo de trabalhar sobre ela, nós vamos levar essas perguntas para o núcleo gestor e ela será respondida para a pessoa que se identificou aí. Então, eu vou pedir a Cíntia, ou o pessoal aí da equipe que está me ajudando, para passar recolhendo as fichinhas e na ordem que ela for recebendo, nós vamos chamar aqui e dar a palavra, tá bom? Se por acaso alguma cadeira aí não tem a fichinha, pode pegar com a Cíntia, com o pessoal aqui. Ok? Vou passar aqui então para o Leopoldo para dar continuidade. Pessoal, eu vou continuar aqui enquanto vocês vão, a Cíntia vai recolhendo, tá? Agora a gente vai mostrar um pouco no mapa como que a gente trabalha no nosso dia a dia. A gente achou interessante fazer essa dinâmica aqui agora, para vocês entenderem um pouco mais como é que trabalha feito, tá? Então, vocês estão vendo o mapa lá? Está aparecendo lá, tá, né? Então, por exemplo, a gente tem as camadas de infraestrutura, né? Então, a gente tem aqui os distritos industriais, né? Distrito Industrial 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente tem aqui, né? Os limites deles, rodando o zoom aqui para vocês verem, né? Então a gente tem os limites dos distritos industriais, e aí a gente vai ligando as camadas aqui, a gente tem as áreas de atendimento, de esgotamento sanitário, tá? As áreas onde tem coleta, abastecimento de água, as áreas que não tem, né, infraestrutura. Então a gente vai ligando as camadas e a gente vai tendo as informações, tá, gente? Estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de educação, rede de água de Santa Luzia, né? E trechos de onde tem esgotamento sanitário. Então, por que eu estou mostrando isso aqui no mapa, né? Porque isso faz parte do embasamento para a nossa proposta de estruturação, né? Lugares que têm uma infraestrutura mais precária precisam de uma atenção especial, né? Na ocupação urbana. Então, lugares que têm ali uma infraestrutura maior podem ser adensados com menor custo. Então, assim, são várias conclusões que a gente tira dessas camadas, tá? Eu vou mostrar rapidamente, só para vocês terem uma noção como é que a gente trabalha. A gente tem, por exemplo, né, vou ligar a proposta de estruturação territorial, que aí vocês vão ficar resolvendo como é que a gente aplicava a território. Então, a gente tem, por exemplo, o cadastro ambiental rural, que são essas linhas amarelas, né? São o quê? Os terrenos rurais, e a gente vê que Santa Luzia ainda tem muito terreno rural, né? Ainda tem bastante terreno rural. Quer dizer que as pessoas que têm essas áreas rurais não tiveram interesse aí ainda, né, em transformar a sua área urbana, que eles parte dela. Então, assim, a gente tem também as reservas legais, né? E a gente conclui que Santa Luzia ainda está muito ocupada
que tem sido ocupada nessa área mais rosa mesmo, e a tendência de ocupação de Santa Luzia, e aí se a gente ligar aqui a camada das diretrizes de parcelamento, a gente vê que as diretrizes de parcelamento, salvo algumas outras, essas amarelinhas que apareceram, elas estão todas dentro daquilo que a gente está chamando aqui do perímetro urbano. Tirando uma ou outra, né, uma intenção ou outra, a maioria dos novos parcelamentos estão nessa área. Então isso quer dizer que os empreendimentos, né, que estão surgindo no município, eles estão dentro do perímetro urbano ou ali na face deles, no limite. Então também uma outra camada que a gente utiliza, né? Aí a gente tem também, então, uma parte importante do nosso trabalho embasado no risco e na ameaça. Então a gente tem as áreas de proteção e inundação, tá? São essas camadas aí. As áreas de suscetibilidade e enxurrada, então principalmente no verão, varenhas, bicas, né? Aqui no Córrego da Baronesa, aqui né? A gente tem a mancha de inundação, a gente planeja com isso. A gente vê que aqui em cima tem uma suscetibilidade de enxurrada grande, né? Também aqui no trecho sudeste, a gente enxerga isso no território. Se eu ligar a camada, a gente vai sabendo no território onde isso está acontecendo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, suscetibilidade e movimento de massa, né? Aquelas áreas que estão com um risco geológico maior, alta, média e baixa. A concentração é muito grande aqui nessa parte, né, do Alto das Maravilhas, aqui na parte norte também, bem carregada, aqui na região de Ribeirão da Mata, né, algumas áreas mais aqui localizadas na diretriz, no caminho do Ribeiro do Amaral. E a gente tem também a declividade de Santa Luzia, que também coincide com esses pontos. A gente tem mais carregada, né? Se a gente colocar aqui uma transparência, por exemplo, a gente deixa de transparente, a gente começa a enxergar a proposta de estruturação lá embaixo, né? Então tem alguma coincidência, né? As áreas de maior relevância ambiental, elas são as áreas de maior declividade. Isso faz com que elas sejam menos aptas à ocupação. Mas quer dizer que elas podem não ser ocupadas totalmente? Não. Algumas podem ser ocupadas, só que de forma moderada. Então a gente começa a ver um sentido na proposta, né? E a gente vê que, claramente que as áreas de menor declividade são justamente aquelas que estão onde a cidade surgiu, do leito do rio. Então a gente tem a coincidência com as áreas de inundação. A cidade ela surge desse garimpo do ouro aí, né, que até hoje é considerado. Se a gente ligar lá no layer da mineração, a gente vai ver, né, que tem lá, até hoje, lá, nas áreas do rio, o interesse de mineração ali no Rio das Velhas, né, quando tudo começou. Nosso trabalho também traz esse aspecto histórico, né. E além disso, a gente tem um potencial, né, ambiental, moral e urbano, né? Uma série de índices que a gente joga lá no programa, ele roda esses índices lá, e esses índices vão trazendo assim, para a gente vão dando uma noção de onde pode ser mais ocupado, né? Ou onde está mais ocupado, que também é um diferencial. Tá? E aí, vocês vão vendo essas camadas em cima da proposta de estruturação, e elas um pouco que embasando já o porquê da proposta, né? Então, se a gente ligar aqui, por exemplo, né, no meio ambiente, a caixinha de meio ambiente, a gente tem o MEP Bioma 2020. Então, a gente tem as áreas aí de Mata Atlântica, de Cerrado, né? Tem uma série de dados aqui, as áreas não vegetadas, áreas de agropecuária, também é outro dado que a gente trabalha com ele, tá?
E isso também, né, embasa a nossa proposta. A gente está vendo onde isso está acontecendo, de que forma, de que forma isso acontece, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente também se desliga, por exemplo, né? O FBO, a gente tem os cursos d'água, né? Se eu mudar de cor aqui, isso a gente faz muito na reunião, tá, gente? A gente vai, muda a cor, tenta enxergar melhor a camada, ver o que está acontecendo no território. Então, assim, a gente vê que a concentração de nascentes, né, ela está bem proeminente também nessas áreas de especial interesse ambiental. Então, a soma de todas essas condicionantes, né, no trabalho que a gente vai desenvolvendo, ela vai desenhando a cara do município, tá? E vai fazendo a gente escolher, entender o território, escolher e dar o porquê de cada área, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a diretriz, né, do projeto do Rosanel, né, que a gente trabalha com ela aqui. E a gente tem um acesso principal do Rosanel, tá? É o único lugar que está previsto com acesso, por enquanto, do Rosanel do município. Então, a gente trabalha com esse material que está disponível. Vou até mostrar aqui no site onde está disponível as informações, tá? No site da CI. Vocês acessam lá esse endereço e aí vocês podem clicar lá e buscar as informações lá no Rosanel. Para nós é só mais uma camada de trabalho com ela, né? Uma camada importante, porque divide o município em dois. Mas como a gente não tem a previsão, né, de outras ligações do município, essas áreas que interface com o Rosanel, elas são muito mais voltadas para a não ocupação, né? E essa área onde vai ter o acesso, ela é tratada de uma forma bem mais e até coincide, né, de ser uma parte do território que pode ser mais bem ocupada, que tem menos restrições ambientais, né, essa parte de expansão urbana, mas com alguns condicionantes que a gente vai ver e começar a ver agora na proposta do zoneamento. Tá? Então, o zoneamento ele é uma extensão, né, do território. Então, a gente continua tendo aqui o perímetro urbano, que é essa linha vermelha, tá? E aí a gente tem aquelas ondas que eu falei lá, tá? Eu citei. E aí vocês vão ver onde elas estão no território. A gente tem as zonas de proteção ambiental, que são essas verdes, né? Principalmente as unidades de conservação que a gente tem aqui no norte, né? Macaúbas e refúgio da vida silvestre, e APA do DEC Centro. Aí a gente tem outras menores, que é RTPM, Mata dos Cordeiros, e também o Parque Municipal, tá? E essas são as áreas de proteção ambiental. A gente tem também aqui esse zoneamento na zona rural, vou começar pela zona rural, tá? As áreas urbanas, que tem um perímetro urbano isolado, né? Então vou ligar e desligar a camada aqui. Então a gente tem aqui em cima, desculpa, foi muito, né? Taquaraçu de baixo, e aí a gente começa a ter aquelas áreas especiais que eu falei, tá, gente? Por que tem uma área especial aqui em Taquaraçu de baixo? Porque tem uma relevância de uma comunidade tradicional, tem um teatro rural, então tem características especiais que o texto de lei vai apontar as diretrizes para aplicação de políticas urbanas. Essas manchas, elas não são de indução só ou de restrição. Elas são áreas que políticas públicas vão ser aplicadas. É muito importante a gente entender isso. Tá? O zoneamento não tem a função só de induzir ou de restringir, mas ele vai indicar que tipo de política pública tem que ser aplicado ali. Então aqui tem que ser aplicado um tipo de política pública voltado a essa questão da comunidade tradicional, enfim, tem a área urbana, que vai ter o seu zoneamento, né? Também vão ter parâmetros urbanísticos, mas tem uma condição especial. Isso acontece também em Pinhões, tá? E vai acontecer também nos critérios dos escravos, e vai acontecer também aqui em Ribeirão da Mata,
O festival no meio ambiente também tem um layer, né? São as cavidades, então tem grutas espalhadas na região norte, Lapa Santa, Lapa da Curva, Gruta São José, então diversas coisas que a gente tem que levar em consideração, diversas camadas, tá? Tá bom, vou tentar ser mais breve aqui, tá? Então, vocês já entenderam um pouco essa característica das zonas especiais, né? Isso vai acontecer também aqui no monumento dos escravos, do Muro dos Escravos, no centro histórico e na parte baixa, tá, gente? Onde a gente vai ter áreas especiais na zona urbana. Tá? Na zona urbana, a gente tem, então, as zonas, né? As zonas de desenvolvimento de centralidade, são essas vermelhas, tá? Onde já tem, né, ali uma centralidade, um comércio de serviços envolvido, está bem mais avançado, é mais barato colocar aporte de infraestrutura. Tem zonas de laranja, estou desligando, são aquelas prioritárias, né, para desenvolvimento urbano. As moderadas, que tem alguma restrição maior de ocupação urbana. Tem zonas, essas rosas, que são as zonas de restrição, que estão ocupadas, mas que a gente entende no grupo técnico, discutido, né? No núcleo gestor, que tem restrições, não devem ser mais ocupadas, porque tem muitos problemas, né? Então, e a gente tem as zonas de atividades econômicas, né? Que estão ali incorporadas nos distritos industriais. Então, se a gente olhar lá, né, nas zonas roxinhas, elas incorporam os distritos industriais e até são maiores que eles. Tá? Então essas são as zonas. E tem as áreas especiais. Aí tem a região de chácaras, que tem uma zona especial, vai ter um lançamento especial, a de bonanza, com características diferentes. Desculpa, gente, desculpa. Tá certo, dá para acertar em tudo, né? Aqui, ó. E aí, tem áreas especiais de interesse arqueológico, tá? Área especial do centro histórico. A gente tem áreas especiais, por exemplo, no Ribeirão das Velhas, né? Aqui, ó, vou só aumentar só para vocês conseguirem enxergar, tá? Então, são áreas que a gente estudou, né? Estão sujeitas à inundação, mas são interessantes preocupação com o lazer social, implementação de parques. Tem áreas de restrição mesmo, ocupação, que inundam mais, né? Áreas para reassentamento, tá, gente? Estão comprometidas pela inundação. Áreas para requalificação urbanística, que tem diversas vilas e favelas também, tá? São mapeadas no município, áreas de especial interesse social. E áreas, por exemplo, como o centro histórico, a ABS histórico, né? Áreas de regime especial, da parte baixa também, que a gente tem um conjunto histórico importante. E as áreas de centralidade, né? Sobrepõem que tem uma concentração maior de comércio e serviço. São essas branquinhas que vocês estão vendo. Deixa eu ligar e enxergar aí. Perdi hoje aqui. Aqui, essa aqui, tá? Branca. Então, tem a centralidade aqui também de Brasília, tá? Então tem as centralidades que vão ser tipo, cada área vai ter uma política especial para ela, por isso que elas são separadas. E além disso, como já não bastasse, né? Por tentar ser breve, tem os mapas auxiliares. Aí se eu desligar aqui a camada de rodovia e as outras camadas, a gente tem, se eu desligar aqui, os mapas de auxiliares. São as áreas preferenciais para reassentamento, tá? Áreas especiais para regularização fundiária
e as áreas emergenciais para assentamento. Isso a partir do estudo da CPRM 22, CPRM de 2022. Então são os mapas que vão fazer parte do plano diretor. O plano diretor também tem que ter uma política que vai olhar para essas áreas, tá? E que não estão juntos do saneamento, mas serão observadas de outra forma. Eu tentei fazer um breve resumo. Eu sei que é muito assunto, é muita questão, mas eu passo a palavra para vocês para dúvidas, e talvez as dúvidas possam até ser mais interessantes do que eu explanando aqui. Agradeço a atenção de todos até agora. Pessoal, vamos passar agora aqui para as manifestações, seguindo as fichas aqui. A primeira ficha aqui é a Thaís Mapa de Faria. Aí eu queria pedir para a pessoa que eu chamar vir aqui na frente, fazer a sua manifestação, por favor. Boa noite. Prioridade hoje é dia 26 de setembro, é o Dia Nacional do Surdo. Então, nessa primeira fase, nessa afirmação, eu vou desde a primeira audiência pública acessibilidade. E nós estamos na terceira audiência pública e eu estou fazendo indagações dentro da cartilha, né, que é a cartilha de escola, que é o primeiro parágrafo. Buscaremos o desenvolvimento da cidade com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Eu já falo sobre a participação da população, mas não tem acessibilidade. Eu já comentei com você, já comentei com a Cíntia, e eu sinto falta do intérprete de Libras para dar acessibilidade total à população. E eu queria saber se na próxima audiência haverá essa acessibilidade. Obrigado, Thaís. É verdade mesmo, a Thaís fez essas colocações aí na primeira, na segunda audiência, mas nós não conseguimos esse intérprete até o momento. Eu vou realmente tentar para a próxima audiência ter, mas nós temos um contrato, né, com uma pessoa. Vamos tentar, sim, para a próxima audiência termos a intérprete, tá? José Carlos de Souza, por favor. Boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Zé Carlos, morador aqui de Santa Luzia, coordenador estadual do Movimento Negro Unificado aqui em Minas Gerais e assessor parlamentar. E nós somos os últimos incluídos. Eu sou suplente do GAL, representando os trabalhadores aí do núcleo de acompanhamento, né? Não tivemos a oportunidade aí de participar de nenhuma reunião, mas o GAL tem acompanhado, mas a gente já traz aqui algumas preocupações, né? E a gente gostaria que essas preocupações se tornassem um requerimento, né, para a gente ter mais lucidez, né, no desenvolvimento desse trabalho, já que a gente quer buscar qualidade de vida do cidadão de Santa Luzia. E aí perpassa pelo emprego, pela qualidade de vida, né, etc. E aí nós temos um território, né, bem extenso, uma área do distrito industrial que foi concedido, né, há anos atrás, e a gente vem conversando no movimento sindical. Essas áreas, essas empresas que aqui foram implantadas, elas tinham uma contrapartida de geração de emprego,
E com isso também foi cedido a ela também um bom pedaço de terra. E hoje nós temos empresas aqui que já não geram emprego na quantidade que tinham antes. A Krupp, por exemplo, já teve 1.000 trabalhadores. Hoje tem 70 trabalhadores. Produzindo o mesmo, talvez tendo até mais lucro do que antes, com 1.000 trabalhadores. E aí a gente gostaria de ter, né, por parte da gestão, esse contrato, né, de cessão para essas empresas que instalaram aqui com esse comprometimento. Então, ou seja, o exemplo que eu dou da Krupp, o que foi de contrapartida que ela tinha que nos oferecer, e se hoje ela está com emprego, quantos alqueires de terras eles têm para ver a possibilidade da gente reaver isso. A outra questão são os moradores debaixo das antenas, né? Eu gostaria de estar contemplado nesse levantamento, porque seria uma das formas de sanear esse problema na moradia no município. São trabalhadores, né, que lamentavelmente em situações precárias, e que a gente gostaria, né, de vê-los, uma vez que a cidade está tendo um crescimento habitacional exorbitante, até mesmo em função do rodominério que vai estar cortando a nossa cidade, né? Então o crescimento está aí de vento em popa e a gente assusta com isso, porque não temos infraestrutura para atender transporte, né, posto de saúde, escola, AES, tratamento de água e esgoto. A gente não vê isso, só está vendo o crescimento de prédios, de moradias, de condomínios. Então seria essas questões que a gente gostaria, né, e que se pudesse estar fazendo esse levantamento, trazer para a gente esses contratos de cessão para essas empresas instalarem, com as contrapartidas e a quantidade de terrenos que foram disponibilizados. E também a questão dos moradores debaixo das antenas. Muito obrigado. Obrigado, José Carlos. Suas considerações são extensas, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Nós vamos levar então a discussão do lucro e a resposta vai ser dada para você e vai ser publicada também no portal Empreender, caso a pergunta e a resposta seja de interesse para mais alguém aqui. No portal Empreender vai ter a resposta. Ok? Dada pelo mundo. Mais uma coisa, tem algumas pessoas que estão pedindo os documentos que foram apresentados aqui, né, as camadas, né, para poder abrir. Eu vou disponibilizar tudo amanhã no portal Empreender. Na cartilha de vocês tem o endereço do portal. Quem não tiver com a cartilha, tem cartilha sobrando lá, pode pegar também. Então, à tarde, mais ou menos, vocês podem consultar lá, que esse documento todo vai estar lá disponível, ok? Eu queria chamar a Maria Rita Santana. E você vai falar depois? Ok. Então, o próximo aqui, Glauco Durais da Silva. Aí, para assinar? Tá muito baixa a visualização. Tipo, tem literalmente Boa ninguém. noite a todas e todos. Tem literalmente ninguém assistindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Não, eles não estão mais. Leandro, Aqui em cima mostra ao quem está pastor assistindo. Sérgio e à questão do plano diretor por ter acolhido a nossa demanda e recebeu, então, o Salve Santa Luzia dentro da revisão do plano diretor de Santa Luzia. E nós, né, Movimento Salve Santa Luzia, temos acompanhado desde a revisão do plano diretor e, às vezes, algumas pessoas começaram a falar que nós somos um movimento que é contra todos, né, que nós não propomos nada. E aí, o movimento Salve Santa Luzia fez uma coisa extraordinária, né? A gente mostrou que não, a gente defende alguma coisa, a gente tem proposição para a cidade. Então, convocamos, né, a sociedade ciente, fizemos uma grande assembleia popular no dia 20 de setembro para discutir a revisão do plano diretor. Então, a gente conseguiu juntar em torno de 60 pessoas, são pessoas que estão em torno de 32 instituições, desde Santa Luzia e de outras cidades, e nós criamos um documento multitemático propositivo do que nós queremos, né, para Santa Luzia. Não é um documento que a gente está impondo, tem que ser assim,
mas é um documento que é resultado de uma discussão cidadã do que o povo de Santa Luzia quer para a nossa cidade. Então a gente vai deixar esse documento aqui na revisão do plano diretor, que a gente quer espaço para a gente discutir isso daqui. A gente não quer audiência pública só para apresentar o resultado do seu gestor, porque a revisão do plano diretor é um pacto social. Então a sociedade como um todo ela tem que participar. E é isso que a gente quer o quê? A gente quer consulta nos bairros, a gente quer levar isso daqui para uma grande discussão cidadã da cidade. Então o nosso documento aqui ele tem 5 pautas, a gente tem aqui pauta para o meio ambiente, a gente tem pauta para desenvolvimento industrial, inclusive a gente defende muito a industrialização da tecnologia. De forma nenhuma a gente está querendo ser inimigo aqui, a gente quer ser amigo, a gente quer trabalhar junto. E aí então eu queria que a revisão do plano diretor levasse em consideração esse documento, um documento sério, um documento propositivo. Então Salve Santa Luzia tem um projeto de cidade, que é um projeto que leva em consideração uma cidade ecologicamente sustentável, socialmente justa e economicamente forte. Então passar aqui para a mesa e a gente protocola esse mesmo documento na Prefeitura de Santa Luzia nessa semana. Está recebendo aqui, nós vamos levar então para o núcleo gestor para discussão, tá? Vou passar aqui para Maria Elisa Santana. Então, boa noite a todas, todas as autoridades presentes. A apresentação desse projeto, a gente percebe que tem um monte de estudo que é complexo. Para quem prestou atenção, não é fácil. E a gente está querendo juntar as duas coisas. Isso que vocês trouxeram, mas isso está aí. E está aqui porque eu vou ler um pouco. Como cidadã, como uma pessoa que, meu nome é Elisa, né? É como uma pessoa que vive a cidade, vive os problemas da cidade, vive o cotidiano da cidade. Bom, antes de apresentar, a gente dividiu em tópicos. Eu estou aqui meio ambiente e eu quero aproveitar isso aqui e falar sobre um pouquinho da experiência que eu tive ontem. O mundo começou com a água. É ela quem garante a terra aos animais, aos vegetais, ao homem. É ela que garante vida. Ontem pela manhã eu fui à missa ao Mosteiro de Macaúbas. Fiquei entre-horrorizada, triste e revoltada ao sentir o cheiro do Rio das Velhas naquelas imediações. O mesmo cheiro que sentia quando eu passava na ponte sobre ele por volta do ano 2000. Agora, o esgoto a céu aberto desce rio abaixo sem encontrar água que leve. Um rio norte-centro. Onde estão as nascentes que jogavam suas águas nesse rio? Onde foram parar suas matas ciliares que abrigavam pássaros e o protegiam? Vamos esperar que chegue a hora de canalizá-los, como fizeram com o Rio Arrudas e Campos Ontes. O rio trouxe peixes, pessoas, histórias para a cidade. Aliás, nossa cidade nasceu dele. Lembram-se da história que se conta que a comunidade ganhou seu nome quando a imagem de Santa Luzia, achada por pescadores, deu nome para ela? Preservar o rio é questão de vida ou morte para Santa Luzia, para as pessoas que nela habitam, para o mundo, para o planeta. Sem falar de todos os seres que dele dependem. Precisamos, através de estudos e com a ajuda da população, nos debruçar sobre suas águas e trazê-la de volta. Que viva o rio, bora salvar. É uma introdução, porque assim como esse mapa, tudo é muito extenso, leva muito tempo. Imagina que essa aqui é uma proposição desses 10 anos que vem pela frente. Então, é muito trabalho. Bom, e o Salve Santa Luzia,
no meio ambiente, ele colocou alguns tópicos para enriquecer essas coisas que vocês acabaram de colocar aqui, desses mapas, todas essas proposições. A primeira é a adoção do princípio da integração entre a paisagem urbana e a paisagem natural em Santa Luzia, como diretriz da revisão do plano diretor municipal. Ampliar medidas preventivas de sustentabilidade ambiental e de estímulo para a proteção da vegetação e das águas de recarga hídrica, a proteção dos animais, promovendo campanhas, ações educativas e incentivando a utilização de dispositivos e tecnologias que reduzam a sobrecarga no sistema de drenagem. Planejar o desenvolvimento da cidade a partir da revitalização do Rio das Velhas. Vou falar um pouco, estou chovendo molhado, mas a gente está precisando. Planejar o desenvolvimento da cidade de Santa Luzia a partir da revitalização do Rio das Velhas. O Rio das Velhas deu origem ao processo de povoamento de Santa Luzia, constituindo-se em patrimônio histórico, cultural, ambiental e econômico da cidade. Cumprimento da meta 2010 em Santa Luzia. A meta 2030 para Santa Luzia. A meta 2030 de despoluição do Rio das Velhas envolve toda a bacia geohidrográfica dele, mas o seu epicentro está nas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, região que concentra a maior parte da população e da poluição da referida bacia. O projeto 2030 é o projeto 2010, Manuelzão, de volta. Criação do aparato necessário ao plano diretor para a recuperação da bacia hidrográfica do Quim em Santa Luzia, desassoreamento, recuperação das manchas de inundação, estudo das microbacias e mapeamento e recuperação das nascentes e curso de água. Estamos há 3 anos seguidos sofrendo com o transbordamento do rio. Já é um desastre ambiental. Temos que pensar qual tipo de futuro sonhamos para a cidade e quais situações não queremos ver mais, ou pelo menos não piorá-los. Por isso, é importante proposta de diretrizes específicas para as áreas de planície de inundação do Rio das Velhas. O rio, como já foi dito, é o marco da cidade. Vou passar para frente porque essa história é extensa, eu acho que já ficou um pouco claro aqui. Criação de aparato necessário no plano diretor para a construção de plano de saneamento básico municipal. Criação de pequenas estações de tratamento de esgoto e estações de tratamento industriais. Cobrar da Copasa sobre o tratamento de esgoto na subbacia do Córrego Tenente e demais córregos, pelas quais a população paga sem receber nenhum benefício, e que, aliás, correm para o Rio das Velhas. Regulamentação das redes de esgoto junto à Copasa. Dar transparência ao contrato de concessão com a Copasa e definir as contrapartidas junto ao Conselho de Saneamento. Criação de corredores ecológicos através das matas ciliares, dos parques ciliares e das manchas de inundação, projeto de arborização do entorno da linha férrea e de rodovia. Recuperar a mata ciliar. As avenidas sanitárias são uma tecnologia já ultrapassada desde a década de 70, sobretudo devido à sua significativa contribuição para o agravamento dos problemas relacionados às enchentes nos perímetros urbanos, a poluição dos cursos d'água e a inviabilização de corredores ecológicos. Recuperação de córregos, outrora transformados em avenidas sanitárias de Santa Luzia. Essa medida contribui para solucionar os problemas relacionados às enchentes nos perímetros urbanos, a despoluição de cursos d'água e a viabilização de corredores ecológicos da cidade. Proteção das APPs ao longo dos vários córregos rurais urbanos, de acordo com o estabelecido em lei federal. Criação da Brigada do Meio Ambiente para vigiar as matas ciliares do Rio das Velhas e afluentes,
protegendo-as contra incêndio, corte de árvores, despejo de lixo e entulhos de construção, contratando funcionários e promovendo uma vigilância 24 horas. Geração de emprego. Inclusive fins de semana e feriados. Revitalização das fontes naturais, Intendência, Caneiros, Garajal e Santa Luzia. Exigir o cumprimento da lei em relação à taxa de impermeabilidade permitida nas construções, elevando a taxa de PTU progressivo no caso de seu descumprimento. Essa medida contribui para solucionar problemas relacionados às enchentes nos perímetros urbanos. Optar pelo desconto progressivo do IPTU, incentivando a população a substituir calçadas e quintais cimentados por espaços permeáveis, além da implantação de caixas coletoras e infiltrantes de águas pluviais, jardins de chuva. Ampliar os jardins de chuva em praças, canteiros centrais, passeios largos, equipamentos públicos, etc. Proibição de abertura de loteamentos ou empreendimentos que soterrem e destruam mananciais, áreas de recargas hídricas nascentes, cursos d'água e manchas de inundação em Santa Luzia. Utilização de soluções baseadas na natureza para a drenagem da água, das águas urbanas, tais como aumento da permeabilidade da terra, nas cabeceiras dos córregos, descanalização de córregos, criação de espaços polifuncionais para substituir as bacias de detenção. Criação de pomares em parques e escolas. Essa medida contribui para o combate da insegurança alimentar por meio da acessibilidade de frutas para a comunidade, para aves e animais de pequeno porte. Já deu 3 minutos? Bom, olha só. Isso, sim, está no documento, mas a gente quis ler e tornar público. Aqui tem muito mais, pois é, está aqui. Vou parar por aqui, porque senão eu ficaria também 1h30. Mas é isso, tá bom? Obrigada. Obrigado. Para nós é uma satisfação ter essa materialização aí. Maria Elisa, eu vou publicar um documento, não deu tempo de você ler ele todo, mas vou publicar no portal Empreender, e quem quiser ter acesso ao que foi colocado no documento vai estar lá na íntegra, para todos. E posteriormente nós publicamos também a resposta após o documento ser apreciado pelo núcleo de estudo, tá bom? Sim, obrigado pelas sugestões. Algumas questões aqui eu já observei que existem leis municipais, leis até maiores que protegem, né, algumas questões. Algumas diretrizes que foram propostas aqui estão já sendo trabalhadas no processo de revisão, já estão lá como diretrizes. Então é até bom a gente ver assim, depois que a gente está acertando em muitas coisas, mas a resposta final a gente publica posteriormente. Eu só vou complementar. Gostaria também que, igual nós vamos fazer exercício, né, no professor de receber a proposta, as diretrizes, ótimo, né, que está escrita, muito mais fácil de trabalhar, mas queria que vocês fizessem o exercício contrário também, de entender na nossa proposta onde estão também as coisas que vocês estão pedindo. Para a gente ver se tem uma sinergia no que está sendo proposto e no que vocês estão pedindo. Pelo que eu percebi, existe mais sinergia do que o contrário. Então, assim, quando a gente conversa, a gente tem. Então, assim, mas gostaria que vocês baixassem os arquivos da proposta, lessem os conceitos, entendessem um pouco mais para também ver aonde que está o que vocês estão querendo na proposta. O Glauco, a oficina dos bairros, ela não foi possível. Era até um desejo nosso, porque a gente teve a Covid, tá? Então a gente queria fazer, inclusive não existia essa metodologia virtual,
porque não existia mesmo, não tinha essa possibilidade. Então, foi a forma como que a gente fez, de manter o nosso cronograma, porque aqui todo mundo tem cronograma, tem que, né, atender meta, todo mundo trabalha com isso. E foi a forma que a gente conseguiu trabalhar. E assim, eu acho que o resultado está muito mais fácil da gente construir unindo as forças do que batendo de frente. Então, é lógico que tem coisas que o plano diretor, por exemplo, ele vai ser mais efetivo, que é o alcance dele, né? Ele não vai resolver os problemas sociais completos da cidade, nem é isso que a gente espera dele. Mas a gente pode sim observar dentro do alcance dele o que a gente pode fazer para que isso seja contemplado, né? Mas lógico que assim, eu queria que vocês tivessem essa consciência também, de que ele não vai resolver todos os problemas da nossa vida, mas ele pode contribuir para isso, tá? Não, sim, mas aí a gente estaria voltando para trás, né? Vamos para frente, né? Vamos para frente vamos construir. Lógico, nunca vamos conseguir agradar, nunca vou conseguir agradar você, nem você a mim, né? Vamos dizer assim. Mas vamos construir dentro disso aí, em vez de a gente ficar batendo cabeça. Sim, é para isso que a gente está aqui, né? Sim. Por uma expressão, talvez, a gente nunca tenta acertar, mas ele erra. E também não estou respondendo por mim, não. Estou respondendo por grupo, né? Não sou eu, meu povo. Dando continuidade aqui, o Ramon Cetraca. Bom, boa noite, meu nome é Ramon. Eu queria falar um pouco de um outro tema que está nesse meu relatório, que o Glauco passou, mas para ganhar tempo, né, o relatório já está com vocês. O que eu queria dizer é que o movimento, reforçando o que o Glauco disse, nós queremos complementar o trabalho que está sendo feito. Hoje, pela segunda vez que eu participo, né, deu a perceber que requer muito esforço, tecnicamente está muito bem elaborado, né? Muito cuidado, a gente percebe o cuidado de vocês. E o que eu gostaria mesmo de ressaltar aqui é reforçar, levando isso para casa, de compreender melhor, né, todo o trabalho, que vocês também possam, a partir desse relatório, entender. Gostaria de conseguir uma agenda mesmo com vocês, para que a gente pudesse juntos, algumas horas, poder debater, porque, como você disse, muita coisa, existe muita similaridade, existe muita. O que estamos buscando está muito parecido. O que o movimento fez foi exatamente ir um pouco a campo, entender um pouco das questões que mais preocupam parte da população, da região, de garantir que se esteja, pelo menos, preparando na revisão do plano, esteja preparando. Porque a gente sabe que muito disso é política pública, né? O plano em si não resolve. O plano tem que dar condições para que as políticas públicas sejam implementadas. Então, o principal, eu vou concluir um tema que eu tinha que falar dele, que era de mobilidade, né? De mobilidade urbana, e vocês citaram, vocês comentaram, mas hoje eu ouvi um pouco sobre, até por ser muita coisa, né, para ser dita, eu não consigo entrar nesse tema, que é um tema importantíssimo. Eu acho que toda a parte de desenvolvimento econômico, social, ambiental, passa por mobilidade pública, com mobilidade urbana, né? Mobilidade não está só em rever a parte de movimentação, de deslocamento de cargas e pessoas, né, gente? Mobilidade é muito mais que isso. Mobilidade está em diversidade, está em acessibilidade, o colega falou aqui, a Thaís falou mais cedo. Então, e vai muito além de pensar em automóveis. Os planos de mobilidade hoje das grandes cidades também pensam muito na automóveis e caminhões.
E a gente sabe que vai muito além disso, né? Mobilidade, locomoção a pé, locomoção com bicicleta, tudo isso tem que estar no plano de mobilidade urbana. Mobilidade urbana tem que estar integrada a um plano de urbanismo, né? De projeto urbanístico que prevê a cidade. E acessibilidade, pessoas que não enxergam, pessoas com dificuldade para mover, pessoas que andam. E aí, falando um pouco disso, a gente parte do pressuposto do trabalho desse, a gente já coloca algumas premissas. Por exemplo, a gente sempre parte do pessoal, como se fosse algo definido, que é o rodoanel da questão de importancidade. Só que a gente não pensa, a gente não percebe uma avaliação mais profunda dos impactos, como que a gente vai conviver com os impactos de um rodoanel cortando uma cidade de ponta a ponta, segregando e podendo gerar alguns guetos, impactando a mobilidade das pessoas. Imagina em comunidades que provavelmente você cortaram ao meio, que um filho mora aqui, casou, separou do pai e mora do lado. E agora vai passar um rodoanel, que é o dobro da largura do anel rodoviário desse aí, e essas pessoas não conseguem ir a pé mais na casa do pai, ou não conseguem ir a pé à lavoura que ele trabalhava. Então, é um cuidado da gente pensar esse rodoanel, como se a gente quer realmente esse rodoanel, e o que cuidado que a gente tem que ter, para a gente não promover dentro mesmo, né? Bom, teria muita coisa para falar. Estão aqui, o documento cita toda essa questão de mobilidade social, sempre, pessoal, com base naquilo que nós conseguimos de trabalho em campo, de coletar a população e trazendo alguns especialistas que nós conseguimos reunir numa reunião bastante abrangente. Então, peço encarecidamente que vocês debrucem, leiam um pouco disso, vamos ver o que nós temos de similaridade, se tem algo que a gente tiver, vamos conversar e ouvir de vocês o que não pode ser assim, o que vocês não podem pensar assim, porque nós não somos técnicos, né? Nós temos um trabalho de campo. Entendendo que vocês fizeram um excelente trabalho técnico nisso, mas nós precisamos trazer um pouco de humanidade, de visão de população desse trabalho de levantamento, um software extremamente eficiente, né, que consegue dar visões do trabalho também que vocês fizeram. Então, o que eu queria sair daqui é esse compromisso nosso de poder estudar, entender, levar nosso apoio e nossa complementariedade desse trabalho, e que vocês também pudessem